Boa tarde, queridos alunos do terceiro termo A. Aqui é a professora Maura, Sociologia. Esse vídeo é de Sociologia. Boa tarde a todos, né? Esse isolamento está demorando demais a passar. Para evitar maior prejuízo para o nosso semestre letivo, para vocês, principalmente, evitar um prejuízo maior para vocês, pensando em vocês, eu gravei esse vídeo. Curto, é uma matéria que ficou faltando explicar para vocês, dentro desse contexto que a gente vai trabalhar na prova e nas atividades que vocês vão desenvolver. Eu sei que o tempo é muito curto, nós temos uma aula só semanal, né, e o conteúdo também não é muita coisa, mas tem que ser bem trabalhado e bem entendido. Então, eu resolvi fazer esse vídeo, vocês vão ter o texto digitado, mais as atividades e a prova, que seria a prova do simulado, né, que já tinha até data marcada e tudo, se não fosse isolamento social. Tudo bem. O que ficou faltando para vocês terem no caderno? A explicação de ação social. O que é uma ação? Ação é toda conduta individual dotada de significado por aquele que a executa. Então, tudo que eu faço é uma ação, tem um significado para mim. Ou seja, é uma conduta em que o indivíduo constrói um significado próprio. Então, gravando esse vídeo, tem um significado para mim, vai ter um significado para você. É uma ação. Então, tudo que eu pratico, tudo que eu executo, eu estou construindo um significado próprio. Toda ação, ela tem objetivo, tem os fins para serem alcançados. E a ação, ela é realizada entre uma ou duas pessoas, entre uma ou mais pessoas, para ser uma ação social. Né? Eu sozinha não é uma ação social. Agora, eu com outro indivíduo, ou eu com outros indivíduos, outras pessoas, os meus alunos, por exemplo, vocês, por exemplo, é uma ação social. 4 tipos de ação social. Nós temos ação racional com relação a fins. Então, o livro dá o exemplo, por exemplo, assim, eu quero passar numa melhor universidade, num vestibular muito difícil, numa boa universidade, muito concorrida. Então, eu estudo bastante, porque o fim que eu almejo alcançar é uma vaga nessa universidade. Então, isso é uma ação racional com relação a fins. Uma outra ação racional com relação a valores. Aí já entra a questão, por exemplo, da ética. Então, eu falto no meu trabalho e aviso que eu estou muito cansada. Aí, no outro dia, quando eu retorno ao trabalho, eu fico na dúvida se eu conto a verdade, porque eu estava muito cansada, ou se eu invento se eu invento alguma coisa. Então, isso é a questão da ética, a questão do valor, dos valores que eu emprego na minha ação. Ação afetiva, numa reunião, um exemplo, numa reunião, eu falo, eu ponho meus pontos positivos, negativos a respeito de determinado assunto que está sendo discutido nessa reunião. Às vezes o que eu falo pode agradar ou desagradar alguém. Isso é uma ação afetiva. E uma ação tradicional é eu fazer as coisas sempre do mesmo jeito, ou qualquer um de nós fazer as coisas sempre do mesmo jeito, porque já temos essa ação enraizada. Então, nós temos determinados costumes que fazemos todos os dias, praticamos todos os dias. E, por último, a ação tradicional, que é baseado em costumes, tradição. Eu faço as coisas sempre do mesmo jeito. Então, é uma ação tradicional. Porque já está enraizado, já estou acostumada a fazer aquele serviço, aquela atitude sempre do mesmo jeito. Então, eu não mudo. É uma ação tradicional. Então, essas 4 ações, 4 tipos de ações, são tipos de ações sociais. É o que acontece no dia a dia com a gente. Certo? E depois, para fechar esse capítulo, o capítulo fecha falando sobre a política no Brasil. Assim, alguns aspectos, né? Hoje, o Brasil é uma república federativa presidencialista. Esse é o nome político do Brasil. República federativa, porque ele é formado por federações, pelos estados, presidencialista. Temos um presidente da república, um vice-presidente.
um Congresso Nacional, né? A Constituição de 1988 é a atual Constituição. Ela foi promulgada lá em 1988, já com algumas emendas, com algumas modificações, mas é a que prevalece, a Constituição de 1988, também chamada de Constituição Cidadã. Ao longo da história do Brasil, nós tivemos duas constituições outorgadas. A gente já estudou elas, faz tempo um pouquinho. Principalmente a de 1824, a primeira Constituição brasileira foi outorgada por Dom Pedro I. Então, o Brasil já estava independente de Portugal. Dom Pedro I era o imperador, né? Era o Império Brasileiro. E nós tivemos a primeira Constituição imposta pelo imperador à nação brasileira. E a segunda, a de 1937, que a gente estudou, que é a do Getúlio Vargas, é a Constituição de 1937, em que ele impôs ao Brasil uma nova Constituição com leis mais severas, com leis mais rígidas. É o início do Estado Novo, a matéria que a gente estudou em História, anteriormente. Tá? A divisão do poder, lá no século XVIII, também já estudamos essa matéria, no segundo ano, dentro do Iluminismo, o filósofo francês iluminista Montesquieu defendeu, lá no século XVIII, a divisão do poder em 3 poderes. Ele dizia que toda pessoa que tende o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso de poder, ele deve ser dividido em 3 partes: executivo, legislativo e judiciário. Assim é aqui no Brasil. Só a primeira Constituição brasileira que nós tínhamos um 4º poder, que era o poder moderador. As demais constituições brasileiras, só 3: executivo, legislativo e judiciário. O que é o executivo? É aquele que aplica as leis e governa. Então, é o presidente da República, é o prefeito, é o governador. O legislativo elabora as leis e também fiscaliza o executivo. É a Câmara de Vereadores na cidade, é a Assembleia Legislativa no Estado de São Paulo e o Congresso Nacional em Brasília. E o Judiciário é aquele que fiscaliza o cumprimento das leis. Aí nós temos os órgãos, as instâncias, né, na esfera federal, estadual e municipal, que cumprem o poder judiciário, que é o de fiscalizar o cumprimento das leis. Correto? Então, vocês terão as atividades propostas, 2 atividades propostas, com respostas, assim, do pensamento de vocês, do entendimento de vocês, mais as questões avaliativas, que seria a prova, como eu falei para vocês, a prova do simulado. Correto? Obrigado. Tenham um bom estudo, boas realizações dos exercícios, fiquem com Deus, cuidem-se. Beijo. Até a próxima.